Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre as medidas de capacidade e massa. Mas vocês devem estar lembrados que eu passei uma tarefa para vocês que era anotar as temperaturas máximas e mínimas na cidade de vocês durante 7 dias ou uma semana. Vocês conseguiram fazer essa tarefa? Eu também tinha sugerido que, para quem fosse possível, que registrasse esses dados em uma tabela, uma planilha digital. Talvez nem todos tenham conseguido fazer isso, talvez uns tenham conseguido até criar um gráfico de colunas usando uma planilha digital. Então, para a gente registrar o que vocês fizeram, e se vocês tiveram um resultado que vocês gostaram, vocês mostrarem para os seus amigos, vocês podem publicar o que vocês fizeram nas redes sociais. Tem várias maneiras que você pode fazer isso. Você pode fazer um videozinho mostrando como aprendeu a usar uma planilha digital para registrar os dados. Você pode tirar uma foto do gráfico que você construiu, mesmo que você tenha feito numa folha de papel em vez de fazer numa planilha digital. Se o teu gráfico está bonito e caprichado, também é bacana você compartilhar. E se você quiser fazer um vídeo mostrando como que você fez, também pode fazer isso. Se você resolver fazer essa publicação nas redes sociais, use essa hashtag aqui, matemática sai digital, porque depois eu posso conferir o que vocês fizeram, tá bom? Vamos então nessa aula ver as páginas 124, 125, 126 e 127 do livro. Vejam aqui que nós temos a imagem de um mercado e um carrinho cheio de compras. Sobre o que será que nós vamos falar nessa unidade? Nós vamos falar sobre as unidades de medida de capacidade e massa. Vamos ver aqui o que diz o Conversa Vai. Você já reparou que quando compramos produtos como arroz, feijão, óleo, café e leite, encontramos números e símbolos nas embalagens? Você sabe o que esses números e símbolos significam? Tá? Então, claro, vocês já devem ter ido com a mãe no supermercado, ou com o pai, ou com outro adulto. Vocês já devem até ter olhado as embalagens dos produtos que vocês mais gostam e lá vocês devem ter encontrado medidas indicadas em litros ou em gramas. Vocês sabem diferenciar quais produtos são medidos em litros e quais são medidos em gramas? Vamos falar aqui primeiro das medidas de massa. As medidas de massa são usadas para medir a quantidade de matéria presente em um corpo qualquer. E usamos o grama e o quilograma para medidas de massa. Mas você vai dizendo, que massa é essa? Às vezes não tem massa, não é massa de pão, não é massa de macarrão, não é massa de bolo. A massa representa a quantidade de matéria que tem no corpo. Eu, por exemplo, tenho massa. Vocês têm massa. A mesa tem massa. O livro tem massa. Por quê? Todos eles nós podemos pesar. A medida de massa se refere à medida de pesar. Pesar alguma coisa. Ah, então você está falando de conhecer o peso de alguma coisa. A gente tem que acostumar a usar a palavra massa quando a gente quer dizer peso, porque para os cientistas é mais correto medir a massa e não medir o peso. Vamos ver por que isso. Para os cientistas existe diferença entre peso e massa. Mas para que possamos entender essa diferença, precisamos saber o que é gravidade. Você já deve ter ouvido falar em gravidade. Gravidade é uma força que atrai os objetos que estão sobre a superfície da Terra, por exemplo. Tá? A gravidade é responsável por fazer com que uma bola caia
ao ser soltada do alto de um edifício, por exemplo. Na verdade, a gravidade funciona quase como um ímã. Se eu pego um objeto e solto, ele vai para o chão, como se a Terra fosse um ímã e puxasse para baixo. Qualquer coisa que você largar vai ser puxada para o chão. Mesmo uma coisa muito leve como uma pena, ela pode até cair devagar, mas ela acaba no chão. O peso, por sua vez, é resultado da força com que a gravidade atrai esse objeto. O peso se altera de um lugar para o outro. Então, se você pegar uma coisa bem pesada, como uma bola de boliche, por exemplo, ou pega um saco de farinha grande, um saco de cimento, a gente diz que aquilo é muito pesado, porque a gravidade atrai com muita força, tá? Outras coisas são leves. Por exemplo, a tampa que eu deixei cair, ela é tão levinha que quando ela chegou no chão, ela ainda deu mais um pulinho. Ela conseguiu fugir e caiu de novo. Já com uma coisa mais pesada, isso não acontece. E o peso das coisas, ele muda de um lugar para o outro, ele se altera. Por exemplo, se uma pessoa pesa na Terra 70 kg, na Lua ela pesaria um pouco mais de 11. Não é que a pessoa fica mais leve, é porque a Lua é menor e ela tem menos força para atrair os objetos. Ou seja, porque lá a gravidade é menor. Mas a massa, a quantidade de matéria não se alterou, tá? Então o grama e o quilograma estão relacionados. Observe, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Vamos resolver alguns exercícios então? O pacote de arroz tem 5 quilogramas e o de feijão 1 quilograma. O que significa o símbolo KG? Como lemos essas medidas? Então podemos responder assim, ó. O símbolo KG significa quilograma. Lemos 5 quilogramas e 1 quilograma. Faltou um espaço aqui. Letra B. A lata de leite condensado tem 395 gramas e o pacote de amendoim 500 gramas. Você sabe o que significa o símbolo G? Então vamos lá. Mesma coisa, o símbolo G significa grama. Tá? É isso que perguntava ali. O que significa o símbolo G? Agora vamos falar sobre uma balança de 2 pratos. Você sabe como ela funciona? Isso aqui é um dos instrumentos que a gente pode usar para medir a massa dos objetos. Eu vou tentar sempre usar a massa, tá? Ou vou usar o verbo pesar. Eu quero pesar alguma coisa ou medir a massa, eu posso usar uma balança de 2 pratos. Sabem como ela funciona? Quando os 2 pratos estão na mesma altura, estão equilibrados, o ponteiro, esse ponteiro que tem aqui, ele fica exatamente no meio. Então, se a gente tem alguma coisa que está do lado de cá e outra do lado de lá, e os pratos estão equilibrados e o ponteiro está bem no meio, a gente sabe que as massas dos 2 pratos são iguais, tá? Olha aqui, alguém pegou uma balança de 2 pratos, colocou um pacote de arroz e não colocou nada do lado de cá. Olha o que aconteceu com a balança. Um prato abaixou, o que está mais pesado, e o ponteiro não está mais no meio. Ele está mostrando que o peso maior está para o lado de lá, a massa maior está para o lado de lá. Então, uma balança de 2 pratos funciona por comparação e equilíbrio. Para entender o que isso significa, pense e responda as questões.
Letra A. Por que será que o prato se desloca para baixo quando colocamos um pacote de arroz de 5 quilos sobre ele? Quem que está puxando o arroz aqui para baixo? A gravidade, né, gente? Então, a gente, como resposta, pode dizer assim: porque a gravidade puxa o arroz para baixo. Essa é uma resposta possível. Será que se tem uma outra resposta para essa pergunta? A pergunta B diz assim: o que devemos fazer para que os pratos voltem à posição inicial, ou seja, à posição de equilíbrio? Pensou aí? Tem dois jeitos. Ou a gente tira o pacote de arroz, tá? Ou a gente, por exemplo, pode colocar aqui um outro pacote de arroz igual. Se a gente colocar um pacote de arroz igual, será que volta a ficar em equilíbrio? Sim, se a gente tiver a mesma quantidade dos dois lados, os pratos voltam a ficar em equilíbrio. E será que eu só posso pôr arroz aqui do outro lado? E se eu colocar um pacote de farinha que tem a mesma massa do pacote de arroz? Será que ele fica equilibrado? Se a massa for igual, quer dizer, se pesarem a mesma coisa, vão ficar em equilíbrio. E será que se eu colocar aqui qualquer outra coisa que tem a mesma massa do pacote de arroz, vai ficar em equilíbrio? Sim, qualquer outra coisa. O que devemos fazer para que os pratos voltem à posição inicial? Então, eu vou colocar assim, a minha resposta vai ser essa: colocar a mesma massa dos dois lados da balança. Na letra C, pergunta o seguinte: com a balança em desequilíbrio, o que acontecerá se colocarmos um pacote de feijão de 1 kg no outro prato? Veja, o arroz que a gente colocou tem 5 quilogramas. Se eu colocar um pacote de 1 kg no outro prato, será que vai voltar ao equilíbrio? Eu acho que não, porque é mais leve. E a resposta é essa. Se colocarmos um pacote de feijão de 1 kg no outro prato, a balança vai continuar desequilibrada. A balança vai continuar desequilibrada. E sem retirar os produtos já colocados, o que devemos fazer para que os pratos voltem a ficar em equilíbrio? Sem retirar, mas a gente pode colocar novas coisas. Se eu colocar aqui um pacote de feijão de 1 kg, eu sei que não vai equilibrar. Mas e se eu colocar vários pacotes de feijão? Quantos pacotes de feijão eu preciso colocar aqui para equilibrar o arroz? Se cada pacote de feijão pesa 1 kg, a gente pode colocar 5 pacotes de feijão. Vou colocar aqui. Colocar no total 5 pacotes de feijão no outro prato. Porque daí a gente tem a mesma massa dos dois lados e a balança vai ficar em equilíbrio. Aqui a gente tem mais uma pergunta sobre equilíbrio. Com base nas imagens ao lado, responda as questões. Qual tem maior massa, o cubo ou a pirâmide? Quem que deixou a balança mais baixo, mais perto da Terra? A gravidade está puxando com mais força. Quem que é? O cubo. O cubo tem maior massa do que a pirâmide. E na letra B? Sabendo que a balança está em equilíbrio e que todas as esferas têm a mesma massa, todas são iguaizinhas, têm a mesma massa, pesam a mesma
mesmo valor. Qual é a massa de cada esfera? Veja, para equilibrar essa balança, de um lado eles colocaram 5 esferas, que têm massas iguais. E do outro lado foram colocados esses objetos que a gente chama de pesos. Os pesos, eles têm um formato parecido com esses e a gente já sabe a massa deles. Por exemplo, esse pezinho aqui, ele tem 500 gramas. Os pesos menores têm 100 gramas cada um. E tem um peso menor ainda que tem 50 gramas. Eu posso somar tudo isso e descobrir qual é a massa total que foi preciso colocar desse lado para equilibrar as 5 esferas. Então vamos lá. 500 mais 100, 600, 700, 800 mais 50, 850 gramas. Então, para equilibrar as 5 esferas, eu precisei de 850 gramas, tá? Mas eu quero saber qual é a massa de cada esfera. Então, se eu dividir 850 em 5 partes iguais, eu vou saber a massa de cada esfera. Eu posso fazer essa divisão. 850 dividido por 5. Eu divido as centenas, sobram 3. Eu troco as centenas por dezenas. Eu pego 5 vezes 7 dezenas e eu tenho 35. E daqui as unidades tem 0. Então, cada esfera pesa 170 gramas. Letra D. Qual é a massa do pedaço de queijo no prato da direita? Sabendo que o queijo inteiro tem 1.500 gramas, então do lado de cá eu tenho um queijo de 1.500 gramas. 1.500 gramas é 1,5 kg, tá? E aqui eu tenho 1 kg e mais um pedaço de queijo. Como elas estão em equilíbrio, esse queijo aqui pesa meio quilo ou 500 gramas. Então essa é a letra D, a resposta é 500 gramas. Como podemos completar os pesos? Opa, esse é o exercício de baixo. Como podemos completar os pesos para que a balança indique que a lata de leite condensado tem 395 gramas? A gente já viu que uma lata de leite condensado tem 395 gramas lá para cima. E aqui tem um peso de 100 gramas. O que a gente precisa colocar aqui para fechar 395 gramas? Então, vocês vão desenhar pesos que completem 395 gramas junto com esse de 100. Então, vocês podem desenhar pesos de 200, um peso de 5. Vocês vão desenhar de forma que a balança fique equilibrada. Nos mercados, é comum vermos os mesmos produtos com embalagens e preços diferentes. Saber estimar qual deles é a melhor opção pode nos fazer economizar. Observe as situações abaixo e decida qual é o mais vantajoso para se comprar, completando as frases. Na promoção 1, nós temos um achocolatado de 200 gramas por R$ 3,99, que é quase R$ 4,00. Aqui nós temos um de 400 gramas por R$ 5,99, que é quase R$ 6,00. E aqui a gente tem um de 900 gramas por R$ 12,90, tá? A gente pode calcular quanto custa cada 100 gramas de chocolate. Aqui, por exemplo, 100 gramas do chocolatado é metade de R$ 3,99. Eu vou pensar que é 4, fazer a estimativa que 100 gramas aqui custa R$ 2,00. Na primeira embalagem, 100 gramas custa R$ 2,00. Na segunda, eu vou pegar R$ 6,00 e dividir por 4 para encontrar o preço de 100 gramas. Se eu dividir R$ 6,00 por 4, vai dar R$ 1,50. Aproximadamente, tá? Porque aqui não é exatamente 6. E aqui,
é mais do que 12,90, vou pensar em 13. 13 dividido por 9 vai dar um pouquinho mais do que um pouquinho menos que 1,50, tá? Eu vou pensar no 12, tá? 12 dividido por 9 é mais fácil. Vou fazer aqui só. 12 dividido por 9, cabe uma vez, tá? E vai sobrar 3, dividindo por 9 vai dar mais ou menos 3, vai dar mais ou menos 1,30. Então é mais vantagem eu comprar essa embalagem, porque cada 100 gramas para mim vai sair 1,30. Então vocês podem escrever aí que é mais vantajoso comprar a embalagem maior, porque 100 gramas custa mais barato nessa embalagem. E na promoção 2, nós temos a mesma situação. Então eu vou deixar essa segunda promoção como tarefa para vocês fazerem a conta, tá? E a gente vai verificar isso na próxima aula. Além disso, como tarefa, vocês vão ver o RA da página 125 do livro. Então vocês têm duas tarefas de casa: terminar aquele outro exercício de estimativa e o RA da página 125. A gente se vê na próxima aula.